amiga linda, seja bem-vinda a mais um episódio do Papo de Mulher. A gente já tá aqui animadíssima, porque o assunto de hoje é bombástico. Hoje nós vamos trazer o assunto do consumismo. E aí, você tem muita tralha na sua casa, no seu guarda-roupa? Você é daquelas que gosta de consumir muitas coisas, mas na hora de abrir mão, chega a dar pânico e dor no coração? Até rimou, hein? Bem, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho da notificação que o Papo de Mulher já vai começar! Eu mesma, gente, eu fui uma pessoa assim que consumia muito por status, né? Não podia ver uma revista Demilos, Avon, né? Não podia ver uma coisa. Eu já tinha creme demais, perfume demais, era roupa demais, era tanta coisa que era desnecessário. E eu ia fazer uma doação. Eu lembro que eu tirava a peça rasgada, furada. Eu não dava o melhor. Eu dava aquilo que realmente eu já não estava usando, né? E aí eu assisti um documentário que está na Netflix, já tem um tempão, que fala minimalismo, né? Ele fala sobre minimalismo. Aquilo tocou a minha vida de uma forma assim, muito grandiosa. Por quê? Porque já tinha alguns anos que eu vivia nesse conceito de ter menos móveis, menos... Porque eu sou sozinha, eu ficava pensando, para que eu quero 3 guarda-roupa? Se eu tenho 2 aqui, funciona para mim. Para que eu vou querer 4 jogos de panela? Se um jogo de panela, a Lu já veio na minha casa, né, Lu? E eu tenho um jogo de café. E toda vez que elas vinham aqui, eu sirvo no mesmo jogo de café. E tá tudo bem para mim. Então, eu comecei a trazer esse olhar, porque é como a Gi falou, a sociedade não está pronta muitas vezes para mim. Eu vou no mercado, eu vou com a listinha certa, porque, eu quando fui casada, eu jogava quilo de comida fora, eu jogava feijão, arroz fora, aquilo doía na minha alma. Hoje isso não acontece mais, né? Até a comida que eu coloco dentro do meu prato, hoje, eu coloco de uma forma consciente, para que eu consiga comer tudo aquilo. Se eu quiser mais, eu repito um pouquinho mais, mas não exageradamente, para não jogar um grão fora, porque tem gente que daria tudo por um grão, né? Então, assim, tem muita coisa para a gente falar nesse sentido. Eu espero que isso tenha feito sentido para vocês. A Ana Tereza, gente, ela tá com a mão levantada tem um tempão. Eu vou dar a palavra para ela e depois a Gi. Tá bom, Gi? Eu ia falar, a Paula falou tanta coisa. Eu ia começar falando quando ela falou que a Lu é vegetariana. Eu sou vegetariana há mais de 30 anos, né? E, na verdade, eu sou mais... Eu tenho uma alimentação super natural. Eu falo que eu sou naturalista, né? Eu não como açúcar, eu não como um monte de coisa. Não é só carne que eu não como, né? Eu planto as coisas, a maioria das coisas aqui eu planto no quintal. Eu tenho pé de abacaxi, eu tenho brinjela, abacaxi, tomate, tudo no quintal. Depois, uma hora que a gente conversar sobre esse tema, eu mostro foto das minhas coisas, que eu tenho só você vendo o meu quintal. E para comer as coisas do quintal. Mas essa questão toda de consumo, que eu acho que a gente fala que tá mudando, né, na sociedade como um todo, na verdade, eu acho que a gente tem uma pergunta que a gente tem que fazer, né? Antes de você for consumir, ou antes, que é assim, qual é a verdade que me emociona, né? O que me toca, né? Então, se eu não me preocupo com a questão do meio ambiente, né? Se isso não é uma questão que me preocupa, que me emociona, se eu não sou ligada à Terra, se eu não estou nem aí para, né? Não acho que o planeta é um ser vivo, se eu não tenho essa relação, se eu não tenho essa relação, se isso não me emociona, eu não estou preocupada, né? Sabe assim? Então, se eu não estou preocupada que o boi
transportado daqui para a China, né? A gente tem o Brasil é um dos maiores exportadores de carne bovina, exporta, o boi sai daqui num navio, num quadradinho, assim, em pele, vai vivo, né? Para a China, num quadradinho que ele não pode se mexer, num navio daqui para a China. Imagina quanto tempo que ele demora, fazendo necessidade no mesmo lugar que ele está, né? Se alimentando super mal. Que jeito que esse boi chega lá para ser batido na China? Se as pessoas pensarem que um dos maiores poluidores do planeta é a indústria, você imagina se todo mundo no planeta comesse carne, né? Não tem espaço para tanto pasto, não tem quantidade de... o boi é um poluidor porque os gases, né, que o boi solta, que emite, polui o planeta de uma forma absurda, é um monte de... Quer dizer, para alimentar 2 bilhões de pessoas, não tem condição, gente. 2 não, 7, né, que é a população mundial, 7 bilhões de pessoas. Gente, não dá, o planeta não dá conta disso. Então, assim, mas se isso não te emociona, se essa verdade não te emociona, se isso não mexe com você, você não vai mudar a forma de você consumir, entendeu? Então, a questão da roupa, né, que eu falo. Se você não está preocupado que amarra o boliviano na cadeira, o boliviano não levantar, para não ir no banheiro, para poder fazer não sei quantas, fechar não sei quantas camisetas por 30 centavos, cada uma 10 centavos, 20 centavos, e você vai usar aquela camiseta e vai lá e compra que é baratinha, você não está preocupado. Sabe assim, se você não está preocupado com esse sofrimento, você vai lá e compra isso, né? Então, assim, o que é que te emociona? Qual é a verdade? O que é que te toca no seu coração, né? O que é? Então, assim, se você pensar nisso, você vai consumir tudo de uma forma diferente. É isso. Uau! Vocês estão aí ligadinhas nesse papo? Gisele e Edivânia. Gisele vai falar, depois a Edivânia pode mandar ver, que a gente já está caminhando para a conclusão, mas quanta reflexão a gente está tirando daqui, né, pessoal? Adorei essa pergunta poderosa, viu, Ana? Gi? Não, maravilhoso, Ana, maravilhoso. Não, assim, eu não discordo de nada do que a gente conversou aqui, principalmente sobre a questão da conscientização do nosso consumo, mas o que me preocupa como ser humano é que nem todas as pessoas que estão no mundo, elas vão poder ter essa consciência por inúmeras razões. Não porque elas são pessoas querem, porque elas não se preocupam com, porque elas não têm esse momento, elas não têm dentro da perspectiva de vida delas esse momento a se conscientizar. Elas têm que se preocupar, elas não têm que se preocupar, elas dão prioridade na preocupação delas, não querendo saber de onde que vem o que ela está consumindo ou como essa coisa foi transportada para um outro país, mas a questão da sobrevivência mesmo. A gente está falando de um país enorme, onde o déficit de pobreza vem aumentando a cada ano, né, em países que também têm dinheiro, né, não somente nos países pobres, não somente países pobres estão mais pobres, mas os pobres também. Né, a disparidade social ela tá muito crescente na nova década. E aí, quando você pensa nessa disparidade, como que você quer que uma pessoa que não tem nem um vaso sanitário para poder usar no seu dia a dia vai se preocupar de onde está vindo a carne que ela está consumindo, se conseguir comprar carne? Né? Então, assim, como eu supo muito com essa questão da consciência com o nosso consumo, eu acho importantíssimo para quem pode viver dentro desse espectro, né, de entender o consumo, da onde que ele vem e se moldar melhor dentro desse consumo, exatamente o que é que me emociona dentro do meu consumismo. Isso é uma verdade que ela habita para poucas pessoas no mundo de hoje, infelizmente, sabe, Lu? E como ser humano também eu me preocupo com as pessoas que não têm a capacidade de entender o que está acontecendo, o que está levando o consumo. Não é isso. Como o consumo
consumismo está acabando com o mundo. Tem pessoas que o mundo delas é somente aquele trechinho que ela tem ali, ela não tem mais nada do que ali, sabe? E isso, para mim, também é muito preocupante. Foi. Edivânia. Quando a gente fala sobre consumismo consciente, na minha concepção, não é tentar romantizar isso, né? Porque existem, sim, sempre dois lados. E sempre vai ter o lado fraco, que precisa que outras pessoas falem por eles. A Gi levantou algo que é realmente muito interessante, porque quando eu estou com fome, eu não consigo raciocinar. O instinto de sobrevivência é ligado para eu conseguir a comida. E quando eu consigo hoje, a minha preocupação é o que eu vou comer amanhã. Tem capacidade cognitiva para avaliar de onde vem aquela comida, né? É um fato. E aí, a Paula tinha citado antes que três pessoas mais ricas do mundo poderiam acabar com a fome. Mas essa é justamente uma característica do capitalismo. Ele usa as pessoas mais pobres para alimentar os mais ricos. E essa medida de 70% consumindo e apenas 30% tendo dinheiro, né, a lei de Pareto aí que se aplica a tudo, precisa continuar para que o capitalismo seja sustentado. Então, a gente não quer romantizar isso, realmente a gente não vai mudar o mundo, mas a gente pode mudar nossa casa, nossa vida. A gente pode influenciar o nosso redor, a nossa vizinhança, talvez a nossa cidade, sabe? Porque se eu não entender que a mudança parte de mim e que se eu não mudar, então nada vai acontecer se eu ficar só esperando o outro, cara, né? A gente não sai do lugar, né? Então é mesmo uma questão de, como a Teresa falou, o que me emociona? E a partir daí, eu fazer mudança no meu ecossistema, influenciar o meu meio. Aí eu vou fazer diferença. E aí alguém do meu meio pode influenciar o meio dele, outro, né? E assim a gente consegue assim criar uma onda de mudanças pequena. Talvez não. Talvez a gente consiga chegar a alguém que tenha uma fala que atinja mais pessoas. E a gente consegue melhorar um pouquinho. Eu acho que o que a gente está querendo transmitir aqui, passar aqui para frente, né, para quem está assistindo a gente, é que a gente precisa ser educado nesse sentido também, né? Falta muita informação sobre consumo, né? Então a gente não sabe se é uma questão emocional, se é uma questão de consciência ambiental, se é uma questão de responsabilidade social. São temas que não ficam assim ao nosso dispor, para a gente ter ali ao alcance dos nossos olhos, para a gente entender. Não é sempre que a gente tem oportunidade de conversar com as pessoas sobre isso, porque às vezes quando a gente se coloca nesse posicionamento, como a Ana colocou, né? Eu sou vegetariana, eu tenho essa preocupação com o animal, tem gente que nem fala comigo, né? Então, a gente tem que ter essa oportunidade de se educar, né? E procurar aí pessoas que consigam transmitir isso para a gente, porque é super importante a gente conversar sobre consumo. Inclusive, o Papo de Mulher está rolando por causa disso. São mulheres dispostas a trocar informações sobre assuntos assim. Se não tivéssemos a mesma disposição e aceitarmos as nossas... né? A gente não concorda em tudo. Vocês viram aqui, gente, teve vários pontos de vista, né? Mas é um senso comum a nossa preocupação em como a gente está no meio da humanidade. Quem a gente é na humanidade e quem a gente é para a gente mesmo, né? Gi. Não, achei maravilhoso esse contraponto que a Lu trouxe da questão do consumismo, porque eu acho que, na verdade, a maioria das pessoas, como as pessoas precisam mudar a visão do consumismo, que eu acho que hoje, no mundo, o consumismo ainda é um verbo, né? Ainda é uma ação. Eu vou consumir porque eu preciso consumir. É isso que a minha economia, é isso que a minha vida espera de mim. Eu vou acordar de manhã, eu vou trabalhar, eu vou fazer o meu dinheiro e esse dinheiro que eu fiz eu vou devolver consumindo. Ainda é uma ação.
né? Essa questão do consumismo passar a ser consciente, tem a ver com o que eu espero em retorno do mundo como mundo, isso é muito novo e é muito difícil conseguir conversar isso com outras pessoas. Luciana, a Lu está coberta de razão. Quando todo mundo agora tem não todo mundo, muita gente, né? Mas é muito complicado você falar sobre questões dessa coisa de, olha, eu sou vegetariana porque eu amo animais. Eu sou mãe de cachorro. Eu amo animais. Eu amo qualquer tipo de bicho. Eu sou apaixonada. Eu sou aquela que para na rua para poder mexer em bicho, que acha cobra maravilhosa, que não tem medo de bicho nenhum, sabe? E eu passei muito tempo vegetariana, assim que eu cheguei aqui, por conta dessa agressividade, desse consumismo, dessa indústria que diz que eu preciso consumir, da maneira como os animais são abatidos aqui para o nosso consumo. E eu passei 2 anos vegetariana. Depois de um tempo, eu acabei desistindo por questões de dieta, coisa e tal, porque eu queria consumir mais proteína animal mesmo. Mas eu só tive esse insight, essa consciência de mudar o meu consumo como verbo para ser consciente, quando eu entendi como é que chegava aquela comida na minha mesa. E tem gente que não entende isso ainda, não consegue entender, né? Tipo, se tá lá no mercado é para eu comprar, é para eu consumir. E quem tem acesso àquilo vai consumir. E quem não tem, não vai, porque não tem acesso, porque não tem dinheiro, porque não pode comprar, porque não pode consumir. De hoje, por que existe esse desafio tão grande entre o consumismo consciente e o consumismo verbal, a ação do consumismo? Porque as pessoas ainda precisam se questionar da onde vem tudo que eu consumo, como que isso chega até mim, de que forma isso chega até mim. Porque enquanto não houver esse tipo de questionamento, a gente vai continuar consumindo do mesmo jeito, né? Desenfreadamente, com muita vontade, sem nenhuma preocupação. Botando a cabecinha no travesseiro e tá nem aí, incomodado que saiu um navio carregado de gado vivo. Vivo! Vivo! Exatamente. Sabe quanto tempo demora para chegar, gente? A Ásia tá lá na puta que pariu. Do Brasil, que tá aqui embaixo. Nossa, automaticamente já me vem a situação dos escravos, né, dos navios no Brasil, exatamente com esse... Nossa, e se você não consegue linkar essas duas coisas, se não fazer você não comer bife hoje, vai se tratar. Ana Tereza deve ter uma poesia para isso, para a gente ir para essa conclusão. A Luciana vai falar algumas palavras também. E aí, quando a Lu terminar, Ana, arremata esse papo, que é um papo tão delicado, que deixa a gente até com o coração apertadinho, com uma poesia, para que a gente termine com um tom de esperança, ok? Eu acho que cabe a cada uma, né, a cada uma de nós que está aqui, a cada uma que está escutando a gente, né, tomar posse, né, tomar consciência daquilo que você consegue fazer, né, daquilo que você consegue fazer de uma maneira diferente hoje, como a Gi sugeriu, né, daquilo que você pode colocar para você, como uma ação para você fazer a partir de amanhã e continuar aí trazendo alguma coisa diferente, alguma coisa nova, né, para a sua vida. Porque a gente não consegue mudar o mundo é muito grande, o mundo tem muita gente, mas cada uma de nós consegue fazer a nossa parte, fazer aquilo que realmente é possível para você avançar aí uma etapa com relação ao consumo, para que ele vire o consumo consciente. Na verdade, eu tenho uma poesia que é bem curtinha, que eu vou finalizar, porque tem a ver com a grandeza do ser humano, digamos assim. Mas eu vou falar uma primeiro, que é sobre relacionamento, né? Então, as duas poesias são do Rumi. Na verdade, hoje eu vou falar só do Rumi. E essa de relacionamento, ela diz assim: na verdade, somos uma só alma, tu e eu. Nos mostramos e nos escondemos, tu em mim e eu em ti. Eis aqui o sentido profundo da minha relação contigo, porque não existe entre tu e eu, nem tu.
É lindo, não. Quando você atinge isso, não tem mais problema de relacionamento. E para finalizar, o Rumi diz assim: você não é uma gota no oceano. Você é o oceano inteiro numa gota. Ah, pode abrir os microfones para a gente aplaudir, por favor. Foi lindo. Que sensacional. Maravilhoso! Eu quero agradecer imensamente cada uma dessas mulheres, Gisele Canavese, Ana Tereza, Edvânia Santos, Lu Ferraz. Eu agradeço muito a vocês, meninas, por essa energia trocada, por esses episódios maravilhosos, por esses dias que vivemos juntas. E, como eu sempre digo, nós nascemos para ser plenas e felizes, que todos os dias a gente possa tomar posse dessa realidade na nossa vida, para que a gente viva uma vida com mais esperança. Amigas lindas, vocês que estão aqui nesse final de temporada, não fica triste, porque a gente vai ter outras temporadas com outras amigas lindas que também estarão aqui trazendo assuntos maravilhosos. E você, amiga, pode também nos ajudar. Deixa aqui no comentário quais assuntos você gostaria que o Papo de Mulher trouxesse aí para você. O que você gostaria de ouvir a gente conversar aqui nesse Papo Aberto de Mulher? Então, abro aqui o coração e o espaço para vocês, amigas, deixarem as suas sugestões para a gente. Tá certo, meninas? Eu quero agradecer imensamente e aqui a gente vai se despedindo. Lembrem-se, vocês nasceram para ser plenas e felizes. Tchau, tchau!